gente! Hoje eu vou gravar um vídeo que já está sendo pedido há muito tempo, acho que esse é um dos mais pedidos. Eu vou ensinar vocês a fazerem a massa que eu uso, a minha massa. Eu uso sempre uma vasilha de cerâmica, pode ser de vidro também, eu gosto de cerâmica. Não sei porque quando eu uso de plástico o resultado não é o mesmo para mim. 2 xícaras de maisena, gente, olha, eu faço assim com a xícara, tá? Pra ficar na medida certinha, eu boto a maisena e dou uma passadinha pra ficar certinho. Aqui já tem uma xícara, 2 xícaras. Duas xícaras de cola, assim, tão cheia quanto a da maisena, pra ficar bem certinha, que tem que ser a mesma medida. Uma colher da stearina, tá? Eu vou, olha, dar uma amassadinha nos grãos, só para eles ficarem menorzinhos e diluir melhor na massa. Eles derretem, não dá nada não, mas eu sempre faço isso aqui. Diminui. Ó, assim, tá vendo? Ele fica mais fininho. Então, uma colher de stearina. Uma colher de óleo mineral. Aqui não precisa ser exato, não. A única coisa que eu tomo cuidado para ser exato é a cola e a maisena. Uma colher. E o suco de limão, a receita certa é uma colherzinha de sobremesa, mas eu faço assim, ó. E boto uma colher rasa de sopa. Às vezes eu boto até mais. A receita certa é 1/3 de xícara de água. A mesma medida de xícara que você usou para colocar a cola e a farinha. Eu vou usar aqui, eu coloco um pouquinho menos de 1/3, mas isso é porque eu prefiro trabalhar com uma massa mais durinha. Ó, eu vou colocar isso aqui de água, ó, tá vendo? Deixa eu botar minha mão. E agora vamos mexer, misturar todos os ingredientes. Ó, então com a massa já assim cremosinha e sem pelota de maisena, se tiver pelota pequenininha não tem problema, só não pode ter aqueles pelotões. Eu já vou colocar no micro-ondas e vou colocar por 1 minuto na potência 10, tá? Mas isso vai variar do micro-ondas, vocês vão ter que testar aí até achar o ponto certo, tá? Ó, depois da primeira vez, do primeiro minuto no micro-ondas, a gente vai mexer. Ela vai estar assim, vai ter uma pelinha por cima, mas nada demais, ó. Tá vendo? Você vai mexer, misturar essa pelinha. Não precisa mexer muito não, essa fase aqui, ó, é só dar uma mexida básica e ela vai voltar para o micro-ondas mais 1 minuto. Ó, saiu pela segunda vez do micro-ondas e agora já tem, ó, essa pele mais grossa por cima, tá vendo, ó? Parece nata de leite, ó. Tá? A gente também vai misturar de novo. Ó, agora ela vai ficar com essas pelotas mais cozidas. Cozida, não sei, na micro-ondas cozinha? Acho que sim. Então, é só dar uma mexida, não precisa ficar desmantelando isso aqui, não. Pode só misturar. Na verdade, é só para tirar do lugar do pote, lá do mesmo lugar, porque se ficar no mesmo lugar, vai receber a mesma temperatura e ela não vai queimar por igual. Então, é uma misturada, tá vendo que eu não tô desfazendo pelota mais, ó. Essas pelotas já estão ok. Então, pela terceira vez, mais 1 minuto no micro-ondas. Terceira vez no micro-ondas, ó, agora sim ela já tá dura. Agora chegou a hora da gente escolher o ponto da nossa massa. Aqui, tá vendo? Tá muito mole ainda esse creminho, ó.
Eu não gosto quando fica assim, muito cremoso. Tem que ter um creminho em cima e tem que ter um creminho por baixo. A massa já tá inteira agora, tá vendo? Mas tem muito, não pode ter tudo isso, tá vendo? Ó, tem muito aqui. Então eu vou dar mais uma misturada. Eu coloco geralmente 3 e às vezes eu coloco um pouquinho quando fica assim. Isso aqui pode ser porque eu coloquei um pouquinho mais de água do que normalmente. Como eu não coloco uma quantia exata de água, esse tempo no micro-ondas também varia, tá? Então, vou dar mais uma mexidinha, ó, básica, não vou mexer mais do que isso. E vou colocar mais 40 segundos no micro-ondas. Entre 30, vou botar 30, ver como fica, e depois eu boto mais 10 se precisar. Ó, gente, agora já deu, eu botei só 30, não precisou de mais 10, ó. Tá vendo? Tem um creminho por cima, mas é uma camada fina de creminho, ó, nela toda, tá? E por baixo também tá cremosa. Não tá escorrendo creme lá embaixo mais, ó, tá vendo? Mas tem um creminho em toda parte. Então, isso aqui é o que eu quero pro ponto da minha massa, tá? Agora eu vou esperar dar uma esfriadinha. Eu não espero muito, só para não pelar minhas mãos, não dar bolha na minha mão. Eu vou botar um plástico filme aqui por cima. Vou colocar aqui, eu tento tirar o máximo de ar possível, ó, apertando ele assim, ficar lá pra dentro. Não precisa tirar muito não, mas não deixar muito ar. E não pode também deixar muito tempo aqui. É só mesmo pra sair aquele pelando e não dar bolha na sua mão. Bom, já esfriou um pouquinho, agora eu vou sovar a massa. Botei o mesmo plástico que estava cobrindo aqui, que eu vou colocando a massa aqui e vou sovar. Eu vou dar uma queimadinha na mão, porque eu não esperei esfriar muito. E nessa hora, gente, meninas, chamem os maridos, nada melhor do que um músculo forte para te ajudar a sovar a massa. Nessa hora eu sempre chamo meu maridinho. Dave! Eu vou apertando assim, eu vou pegando aos poucos e vou apertando para não me queimar muito, ó, David até já sabe. Ó, à medida que eu vou que ele vai ficando assim, mais sem colar na mão, eu vou fechando ele no saco para ele suar os pedaços de massa. E aí eu vou e pego mais um. Quando a gente pega essa parte mais do creminho, ó, ela é mais quentinha e ela fica assim mesmo, agarra tudo na mão. Mas a gente vai apertando e essa colinha vai deixando de ficar assim, agarrada. E aí você já sabe que pode embrulhar e deixar. Ó, tá vendo como solta? Ó, soltou da mão, coloca no saco junto com a outra. Acabou de pegar toda a massa da vasilha, os pedacinhos que a gente colocou no saco e foi suando. Assim que você terminar de fazer o último pedaço, já junta e dá uma sovada como se fosse massa de pão, assim, né? Numa superfície lisa e dá uma última sovada. Gente, eu não exagero, eu não fico aqui sovando horas, ó. Eu faço até eu ver que a massa tá toda juntinha. Tá toda juntinha, eu dou uma rolada só para não ficar cheio de ar entre a massa e o plástico. E tá pronta aqui a minha massa de biscuit. Coloco no plástico filme, tem que estar bem vedada, não pode entrar ar, aonde entrar ar ela vai ressecar. Bom, gente, então tá aqui, massa de biscuit pronta, agora é só colocar a mão na massa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês experimentem a receita e até o próximo vídeo. Quem gostou, se inscreve no canal e fica atento aí às novidades. Beijo, até a próxima, tchau, tchau!